Fala pessoal, você que está se preparando para o exame de ordem número 34, primeira fase, e não sabe o que fazer nesses últimos dias, nessa reta final, fique conosco até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai sair pelo menos com um direcionamento de estudos, tá? Então pessoal, você que está aí naquela ansiedade, se perguntando o que eu tenho que estudar, será que eu preciso revisar mais, será que eu preciso focar em determinada matéria, será que eu utilizo agora nessa reta final mais PDF ou faço mais questões, será que tem matéria que pode me dar mais pontos com um sacrifício um pouco menor de estudo? O que eu tenho que fazer nessa reta final? Faltam aproximadamente 17 dias para a sua prova do exame de ordem e é sobre isso que nós vamos falar agora, tá? Mas antes de mais nada, não esquece, curte, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo o que você achou, quais são os próximos temas que você quer ver e quais desses métodos você vai utilizar na sua reta final. Não esquece, tem um link aqui para você entrar no nosso canal exclusivo do Telegram, onde nós compartilhamos materiais, fazemos lives e damos dicas de preparação para o estudo do exame de ordem, tá bom? Então vamos lá pessoal, como eu disse, falta um pouco mais do que 17 dias para o exame de ordem e você deve estar se perguntando, e agora professor, o que eu tenho que fazer? Eu estou cheio de material, eu tenho 17 matérias para estudar e eu estou completamente perdido para esse exame de ordem. Calma, calma. O que eu vou falar para vocês é que primeiramente, tenha calma. Se você vem estudando esse tempo, mesmo que não seja daquela forma que você queria, mesmo que não seja batendo as 10 horas, é quase impossível isso, tá? Mas se você vem numa constância, 3 horas, 4 horas por dia, fazendo as suas revisões, fazendo as suas questões, tá? Pegando o seu resuminho ali, fazendo os seus simulados, estando próximo ali do ponto de corte, você tem grandes chances de ser aprovado agora nesse exame de ordem número 34, tá bom? E para isso você precisa agora só alinhar a sua reta final, saber quais são os temas que você precisa estudar, quais são os métodos que você precisa utilizar e tudo isso nós vamos falar aqui nesse vídeo com vocês, tá bom? Então como eu falei pessoal, faltam 17 dias para a prova do OAB, prova dia 20 de fevereiro, tá? Não esqueçam, cheguem cedo, normalmente os locais de provas engarrafam, tá? Aqui em Manaus, por exemplo, normalmente tem engarrafamento na chegada às escolas, às universidades, então chegue sempre cedo. Cuidado com os horários diferenciados, tá? No Brasil nós temos vários fusos, nós temos um fuso de Brasília, um fuso de parte da região norte e quem é um pouco mais para o norte ainda tem um outro fuso, tá bom? Então cuidado com seus horários. Vamos lá pessoal, faltando 17 dias, o que você tem que fazer? Sugestão nossa aqui do curso e foi o que eu fiz, é o que a gente orienta, foi o que eu fiz na minha preparação, é o que a gente orienta para os nossos alunos nessa reta final e nós vamos dividir um pouco desse conhecimento com vocês, tá? Vamos lá. Olha só, você tem 17 dias para a prova. Da agora para o dia da prova você tem aproximadamente 17 dias. Porque eu estou contando aqui o dia da prova vai ser um dia que você não vai estudar, tá? E agora, o que você tem que fazer? A primeira pergunta que eu faria no seu lugar e que eu instigo os nossos alunos a se fazerem é como que você está na matéria de direito tributário. Você tem estudado essa matéria? Você negligenciou essa matéria, que é o que normalmente acontece? Os alunos eles não gostam de estudar tributário, eles não gostam de estudar empresarial, porque eles acham matérias difíceis, tá? Mas pessoal, eu vou contar um segredo aqui para vocês, preste atenção. Tributário é uma matéria que tem um conteúdo muito enxuto, e eu vou mostrar isso aqui agora para vocês, tá? Um conteúdo muito enxuto e vai te dar 5 pontinhos, igual às outras matérias. Direito civil, por exemplo, é uma matéria extensa, mas vai te dar 6, 7 pontos em algumas provas, tá bom? Então vamos falar um pouco aqui sobre essa reta final e a relação dela com o direito tributário. Preste atenção. Olha só, por que você deve olhar para o direito tributário agora nessa reta final? Principalmente se você não estudou o direito tributário. E se você tem uma boa base, basta fazer uma revisão nesses pontos que eu vou focar aqui com vocês, tá? Mas se você realmente não estudou direito tributário, ah professor eu não gosto, eu achei muito difícil, meu professor na faculdade não me incentivou a isso, calma pessoal, dá uma olhada nesses pontos que eu tenho certeza que você consegue acertar 3 questõezinhas aí de direito tributário, tá?
As provas de direito tributário do exame de ordem, geralmente, elas cobram aquilo que está na Constituição. Uma questão ou outra traz fundamentos no CTN, mas a grande maioria está na Constituição, tá? E desses temas que estão na Constituição, lá a partir do artigo 145 em diante, tá? Que são aproximadamente ali 18 artigos ali que você precisa focar mesmo. A partir do artigo 145 em diante, a Constituição ela adora cobrar. Quais são os temas que a prova da FGV adora cobrar em direito tributário? Competências tributárias, que está na Constituição, diferença de competência para capacidade, quais são as competências para os impostos, competência federal, competência estadual, competência municipal, uma taxa, competência comum é competência privativa. Então, essa questão de competência, as provas do exame de ordem adoram e despencam questões nesse sentido, tá? Outro ponto que você precisa ter bastante atenção em direito tributário, e é bom você revisar isso agora, então pega um papel e anota isso aí, tá? Para que você revise, são os princípios tributários. Então você precisa saber o princípio da legalidade dentro do direito tributário, quais são as exceções, quais são as hipóteses de não aplicação do princípio da legalidade, princípio da anterioridade, que tem a ver com a data da publicação, tá? Cuidado com isso, anterioridade se relaciona com publicação da lei, tá bom? Princípio da irretroatividade, que tem a ver com a vigência da lei, é diferente, às vezes pode ocorrer uma diferença entre publicação e vigência, e aí vocês precisam saber disso, tá? Princípio da isonomia, as provas adoram cobrar, vedação ao confisco, pedágio, tudo isso tá em direito constitucional na parte tributária, artigo 145 em diante. Então dê uma olhada nesses pontos que eu tenho certeza que você consegue acertar 2 ou 3 questões apenas lendo a parte de direito tributário que está na Constituição, porque praticamente a Constituição esgota esse tema, tá? Se você ainda tiver tempo, dê uma lida, mesmo que uma lida rápida no CTN, principalmente na segunda parte do CTN, que é onde vai tratar dos tributos em si, tá? Então na segunda parte ali do artigo 91 em diante, dê uma lida no CTN. Foque na segunda parte do CTN. Eu tenho certeza que 1 dia, 2 dias de leitura você consegue matar todo o CTN. E aí, pessoal, vocês têm um potencial de acertar 5 questões. Ah, professor, mas dificilmente eu vou acertar 5 questões. Concordo. Se você não é um aluno que vem estudando direito tributário há um bom tempo, as 5 questões realmente vai ser difícil, porque vai ter uma questão de execução fiscal, vai ter uma questão de procedimento administrativo, vai ter uma questão um pouco mais complexa falando sobre lançamento, obrigação, crédito, beleza. Essas você não precisa acertar. Você precisa acertar 2 ou 3 questões de tributário, que é uma matéria que você negligenciou durante todo o seu estudo. Então anotem essas dicas finais para que você faça uma revisão agora nesses últimos 17 dias, tá bom? Confie no que eu estou dizendo. Às vezes 2, 3 pontos em direito tributário vai fazer a diferença na sua aprovação, porque lembrem-se, prova da OAB você só concorre consigo mesmo, tá? Você só concorre consigo. Fato é que você só precisa acertar 40, 41, 42 pontos ali para garantir se tiver um eventual recurso ou alguma anulação, tá bom, pessoal? Então anotem, direito tributário é necessário revisar, tá? Vamos avançar aqui então. Tá, professor, direito tributário ok, anotei aqui as observações, eu vou fazer isso nos meus 17 dias. Outra pergunta que eu faço para os senhores, como que vocês já estão em ética? Vocês estão gabaritando? Como assim, professor? Preciso gabaritar a ética? Sim, você precisa gabaritar a ética. O nosso estudo aqui no curso, na nossa preparação, seja na mentoria, seja no curso regular, a gente ensina as técnicas e os meios que os alunos vão fazer para gabaritar a ética. Imagina só, a prova de ética, na prova da OAB, ela te cobra 8 questões entre ética e estatuto da OAB, tá bom? Entre ética e estatuto da OAB você tem 8 questões. Algumas provas cobram 9 questões. Na minha época cobravam 10, ou seja, era mais fácil ainda, era mais tranquilo. Mas hoje eles cobram 8, algumas provas 9, tá? Imagina você chegando nessa prova, já tendo certeza que você vai acertar 8 questões, porque é possível, pessoal, não é nada fora da curva. É muito comum os alunos gabaritarem a prova de ética, tá? Então você só vai para a prova precisando o quê? De 32 questões. E isso dá para fazer, é muito tranquilo.
Vamos ver aqui a questão de ética. Olha, por que você tem que dar uma revisada em ética nessa reta final? Primeiro, porque basta a leitura do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, do Estatuto da OAB ou do Código de Ética da OAB para você gabaritar as questões de ética. Lendo esses dois dispositivos e resolvendo questões, obviamente, para entender como a banca vem trabalhando esses temas, normalmente são casos práticos que ela coloca, tá? Você consegue acertar todas. De novo, você consegue acertar todas as questões de ética, tá, na sua prova. Então, deem uma lida, deem uma leitura nesses dois dispositivos e resolvam as questões, tá bom? Uma técnica que eu gosto de passar aqui para os nossos alunos e tem dado certo é você gravar esses dispositivos, gravar a lei seca, né? Seja do estatuto, seja do código de ética, em áudio. Ah, professor, eu peguei de um cursinho que já está pronto a ler em áudio. Não funciona da mesma forma. Vai te ajudar? Vai te ajudar. Mas se você gravar com a sua voz, com a sua entonação, dando a entonação naquele dispositivo que você quer memorizar mais, aplicando ali na sua gravação técnicas de memorização, eu tenho certeza que vai ser muito mais efetivo, porque enquanto você está fazendo uma outra atividade, você está escutando. Se você está dirigindo, você está escutando. Se você está, sei lá, lavando a louça em casa, você está escutando os seus áudios com a sua voz das aulas de ética e do Estatuto do OAB, tá bom? Último ponto aqui, resolva todas as questões de ética e do Estatuto da OAB que já ocorreram na prova da OAB, pelo menos nas últimas 10 provas aí, tá? Então pegue aí num site de questões qualquer, aqui normalmente a gente separa essas questões aqui no curso e entrega para o aluno um material só de questões comentadas de ética, tá? A gente faz isso pelos alunos, mas você que está estudando aí por conta, pegue uma plataforma de questões qualquer, faça o filtro e resolva as últimas 10 provas de ética da OAB para você ter a chance de gabaritar essa matéria na prova da OAB, tá? Mais uma vez, ética vai te dar 8 pontos, não é difícil, não é impossível, é muito normal que você gabarite a prova de ética, mas para isso você precisa seguir esses 3 pontos, tá bom, pessoal? Vamos seguir aqui então. Ok, vimos então que eu preciso dar uma revisada em tributário, certo? Professor, por que você escolheu tributário? Porque eu sei que vocês não estudam tributário. E eu sei também que tributário é uma das matérias mais fáceis para a prova do exame de ordem. Então eu quero instigar vocês, eu quero fomentar vocês, eu quero incentivar vocês a estudarem direito tributário nessa reta final. Por quê? Porque vai te dar 2, 3 questões que vai fazer falta lá na frente para a sua aprovação, tá bom? Hora de revisar, pessoal. Mas vem cá, professor, como é que eu reviso? Será que eu reviso de qualquer forma nesses últimos 17 dias? Cuidado, tá, pessoal? A revisão que você vem fazendo nessa preparação de médio prazo, né, 2, 3 meses, vai ser diferente da revisão que você vai fazer agora, nos últimos 17 dias, na reta final. Preste atenção aqui. Vamos lá. O que você precisa revisar? Primeiro, você tem que esquecer, de novo, você tem que esquecer as matérias que você já está bem. Ah, professor, já sei muito direito do trabalho. Esquece esse negócio. Fica resolvendo só questão. Não vai mais ler material, não vai mais perder tempo assistindo videoaula. Esquece isso, vai resolver questão só, tá? Então, primeiro ponto, esquece as matérias que você está bem. Fica só resolvendo questões delas, tá? Aquelas matérias que você tem dificuldade, e aí eu já digo, coloque tributário, coloque empresarial, que eu tenho certeza que você não estudou essas matérias, tá? Então, essas matérias, tente fazer uma leitura rasa da lei seca, tá? Leitura rápida, superficial mesmo, e vá resolver as questões da matéria. Professor, mas mesmo sem eu ter um conhecimento aprofundado, eu não vou errar muitas questões? Sim, você vai errar, meu filho, é normal. Mas toda vez que você erra, o teu cérebro acende um alerta. Opa, errei essa questão. Pode prestar atenção quando você está resolvendo. Se você está estudando sério, quando você errar a questão, você vai acender um alerta na sua cabeça. E esse alerta vai fazer com que você preste atenção naquilo que você errou, com que você busque o fundamento legal da resposta correta e você vai conseguir memorizar muito melhor do que se você tivesse acertado a questão. Então vamos lá. Revisão de reta final. Esquece a matéria que você sabe mais, faz só questões dela, tá?
Pega aquelas matérias que você está com mais dificuldade, lei seca, lei seca, lei seca, lei seca e resolução de questões. Errou a questão? Analisa o fundamento que você... o fundamento da resposta correta, em qual artigo está fundamentado, lê o artigo e passa para a próxima. É assim que você vai conseguir acertar 42, 43 pontos, tá? Ah, professor, essa dica não serve para mim, porque eu estou estudando muito, eu já estou aqui com 9 horas de estudo diária, coisa que eu duvido, tá? Mas, enfim, a gente encontra alunos assim, né? Ah, eu tô aqui todo dia, eu estudo 10 horas, eu tô bem, tô gabaritando, então tá bom, meu filho. Não é pra você. Aqui, essas dicas é pra quem tá ansioso na reta final, pra quem não conseguiu estudar direito porque tem trabalho, faculdade ainda, filho, esposa, marido, afazeres de casa, tá toda atarefada e ainda não conseguiu estudar direito. Essas dicas é pra essa pessoa que tá ali naquela ansiedade com medo de não passar. Calma, segue essas dicas aqui que você vai ter grandes chances de passar, tá bom? Ainda sobre revisão, faça um último simulado. Mas para que, professor? Para que você saiba ali mais ou menos como é que está o seu ponto de corte. Porque com um simulado você vai ver, opa, eu estou acertando ali 42, opa, eu estou acertando 50 questões, ah não, eu estou batendo 35 questões. E aí você vai conseguir ainda nessa reta final ajustar um pouco ali o seu estudo para que você, olha, eu estou errando muita questão de constitucional, então vou focar um pouquinho mais de constitucional. Eu estou gabaritando o direito do trabalho, então não preciso estudar direito do trabalho mais. Eu vou só com o conhecimento que eu tenho. Entendeu, pessoal? O simulado é para isso. É para que você tenha uma fotografia da sua preparação e consiga ajustar ali o seu estudo dali em diante, tá? Focando naquilo que você está errando e esquecendo um pouco aquilo que você está acertando, tá? Por fim, tenha confiança, tá? De nada adianta você se preparar, você ir bem, você fazer simulado, tá arrebentando, tá entrando na lista de aprovação dos cursinhos, ou seja, tá muito bem e chegar na prova você chegar sem confiança. Imagina só, isso acontece demais, tá? Você chega lá na prova para fazer sua prova, você tá ali na sala, no corredor para entrar na sala de aula, certo? Você tá ali no corredor para entrar na sala de aula. E aí o seu colega ali tá do lado e fala: "Ei, fulano, o que é prescrição intercorrente?" Aí você, meu Deus do céu, eu não sei o que é prescrição intercorrente. Aí começa a dar uma neura. Começa a pirar, vai pegar um resumo, pegar um negócio e você já chega todo atrapalhado na sala de aula, já chega todo nervoso. Ou então o cara chega pra você e pergunta: fulano, crédito tributário, o prazo é prescricional ou é decadencial? E você, meu Deus do céu, crédito tributário, a execução de crédito tributário é prescricional ou é decadencial? Obrigação tributária, lançamento tributário, e vem um monte de temas na sua cabeça. Ou o cara chega para você e pergunta: fulano, qual é o prazo prescricional do crime de homicídio? Aí você, não sei, entendeu? Então, meu amigo, chegou na hora da prova, vou voltar aqui. Confiança. Acredite no histórico que você tem de estudo, relembre que, opa, realmente eu me preparei, estudei o que eu tinha que estudar, todo o tempo que eu tinha para estudar eu utilizei para estudar, não conseguia fazer, obviamente, 5, 6, 7 horas por dia, mas o tempo que eu tinha livre eu focava para estudar, eu direcionava esse tempo para o meu estudo. Então acredite no seu potencial, acredite no seu histórico de preparação e não se deixe cair por esses comentários ali na antessala da prova, né? No corredor para você entrar na sala, que muitas vezes aquilo ali, aquele comentário, aquela pergunta do colega às vezes não é nem maldosa, mas aquela pergunta do colega acaba te prejudicando, tá? Acaba te prejudicando. Então, pessoal, o que eu tenho que dizer para vocês é: tenha confiança no seu histórico de estudo. Vai dar certo, tá? E se não der, não tem problema. A OAB, eu costumo sempre dizer, a prova da OAB é a coisa, nesse momento, mais importante dentro das coisas menos importantes da sua vida. O mais importante é você ter saúde, você estar bem com a sua família, você estar conseguindo se manter financeiramente, se sustentar, entendeu? Então a prova da OAB, ela é importante? Ela é, mas ela está dentro de uma caixinha das coisas menos importantes da sua vida, tá bom? Então fique com Deus, pessoal, curta esse vídeo, compartilha, ajuda a gente a criar mais conteúdos interessantes e ajudar vocês também a se prepararem de uma melhor forma para o exame de ordem, tá bom? Grande abraço, até a próxima, pessoal, fiquem com Deus.